11 fatos surpreendentes sobre o tempo. É da BBC Brasil, em comemoração aos 60 anos da série Doctor Who. Interessantíssimo nós entendemos como o tempo funciona, como é o tempo, a ciência é maravilhosa, simplesmente é isso. Então, vamos entender como funciona o tempo e 11 fatos relevantes para entendermos. Vamos lá. A redação da BBC Future 26 de novembro de 2023 é nova. Para comemorar os 60 anos da série Doctor Who, vamos falar sobre o tempo. É uma série da BBC, se vocês não sabem. Todo mundo sabe, né? Dos arquivos da BBC Future saímos 11 fatos mirabolantes sobre a física, a psicologia e a história do tempo. Eles mostram que existem muito mais sobre o tempo do que supõe a nossa vã filosofia. 1. O seu idioma afeta a sua percepção do tempo. Olha, imagine o tempo como uma linha reta. Em qual direção ele caminha? Horizontal ou vertical? Ou talvez ele não seja uma linha para você. A resposta para todas essas questões pode depender de qual idioma você fala. Grande parte da forma como percebemos o tempo é influenciada pelos idiomas. Os falantes de inglês, por exemplo, descrevem o tempo como estando em sua frente ou atrás deles. Ou como uma linha horizontal que se move para a esquerda, da esquerda para a direita. Eu não sabia disso, mas os falantes de mandarim imaginam o tempo como uma linha vertical, onde a parte de baixo representa o futuro. Já as pessoas da Grécia tendem a observar o tempo como uma unidade tridimensional que pode ser grande ou muita, em vez de longa. Em Purple Round, uma remota comunidade aborígene australiana, o tempo é disposto na direção leste para oeste. O idioma que falamos para descrever a passagem do tempo também pode causar efeitos estranhos sobre nossa forma de pensamento. Nós conseguimos, por exemplo, relembrar qualidades atribuídas a alguém no presente com mais rapidez do que as atribuídas à mesma pessoa no passado. Interessante. 2. Quando o universo morrer, não haverá mais futuro nem passado. Como acontece com a nossa percepção, a forma de como o tempo passa muda à medida em que o universo envelhece. Acredita-se que a flecha do tempo que aponta do passado em direção para o futuro tem as suas origens no Big Bang. O universo, na sua infância, provavelmente apresentava entropia muito baixa, à medida de sua desorganização ou aleatoriedade. Desde então, a entropia vem aumentando, e essa mudança é o que fornece à flecha do tempo sua direcionalidade. Por esse motivo que é fácil quebrar a casca de um ovo fresco, mas extremamente difícil criar um ovo inteiro a partir de fragmentos desordenados de uma gema. Ninguém sabe o que irá acontecer no final do universo, mas uma forte possibilidade é a sua morte quente, com a entropia atingindo um nível máximo e a flecha do tempo perdendo sua direção. Seria como se todos os ovos do universo já estivessem quebrados e não houvesse nada mais o que fazer. Olha que interessante. 3. Talvez não fosse possível ter experiências conscientes sem o tempo. Contamos, logo existimos. O passar do tempo é o batimento invisível das nossas vidas. Ele afeta cada momento da nossa consciência. Nós e o tempo estamos em um aperto de mão perpétuo. Até um ser humano imerso em uma caverna totalmente escura ainda seria regido pelo ritmo circadiano dos nossos relógios internos. Holly Anderson estuda a filosofia da ciência e metafísica da Universidade Simon Fraser em Burnaby, na Colômbia Britânica, Canadá. Ela alerta sobre o que a perda da nossa noção de tempo poderia causar para o nosso senso de identidade. Anderson acredita que não é possível ter experiências conscientes sem a passagem do tempo. Basta analisar como nossa identidade pessoal é construída ao longo do tempo e arquivada na nossa memória. Abre aspas. Essas memórias constituem você ao longo do tempo. Explica. Se você perder um período de tempo, será uma pessoa diferente. 4. Nenhum relógio é 100% preciso. Os meteorologistas trabalham incansavelmente para acompanhar a medição do tempo. Eles empregam técnicas cada vez mais precisas para medir a passagem de horas, minutos e segundos, mas os relógios atômicos não são perfeitos, apesar de sua incrível precisão. Na verdade, nenhum relógio da Terra é inteiramente correto. O processo real de definir que horas são neste momento é baseado em uma série de relógios que medem o tempo em todo o mundo. Cada laboratório nacional envia sua medição do tempo para o Escritório Internacional de Pesos e Medidas de Paris, na França, que calcula uma média ponderada de todos eles. A hora certa, portanto, é uma construção humana. Olha, não tinha essa noção. E tanta gente assim trabalha para termos a hora certa no mundo.
Quinto, a vivência do tempo é criada ativamente pelo nosso cérebro. Diversos fatores são fundamentais para construir a nossa percepção do tempo. A memória, a concentração, as emoções e as nossas noções de tempo, de alguma forma, está localizada no espaço. A nossa percepção do tempo está enraizada na nossa realidade mental. O tempo não está apenas no centro da nossa organização diária, mas na forma em que vivenciamos. A vantagem é que isso nos oferece algum grau de controle sobre como vivenciamos o tempo. Por exemplo, se você quiser sentir que a vida não está correndo à sua volta, a solução é a novidade. Pesquisas indicam que uma vida cheia de atividades rotineiras e repetitivas fará você sentir que o tempo está passando mais depressa. Olha, e realmente 2023 foi muito rápido para mim e para todos nós, porque à medida que a tecnologia avança, a nossa percepção do tempo ela aumenta, que é mais rápido. Olha. Sexto, pessoas do século 22 já estão entre nós, mas não são viajantes do tempo. O próximo século costuma parecer muito longe, uma terra distante onde vivem gerações hipotéticas que ainda não nasceram. Mas já existem milhões de pessoas na Terra que irão presenciar os fogos da virada de 2099. Uma criança nascida em 2023, por exemplo, estará na casa dos 70 anos de idade. Nossas conexões por longos períodos de vida são muito maiores do que podemos perceber. Nossos laços familiares nos deixam apenas um pulo de distância do último e do próximo século. Nossa, verdade. Sétimo, podemos chamar todas as experiências de dobras temporais. O tempo nem sempre flui à mesma velocidade para todas as pessoas. Será que o tempo está só na nossa mente? Um carro parece derrapar por uma eternidade, espalhando cascalho no ar, onde parece imóvel. O tempo parece quase parar e nesse momento você reage e mergulha em uma busca de segurança. Em situações como essa, o estresse pode alertar o cérebro para acelerar seu processamento interno e ajudar você a enfrentar uma situação de vida ou morte. Distúrbios cerebrais como a epilepsia ou AVCs também podem enganar temporariamente o cérebro, acelerando ou interrompendo a sensação de passagem do tempo. Algumas pessoas, como os atletas, podem até treinar o seu cérebro e criar uma dobra temporal quando necessário. É o caso do surfista enfrentando uma onda no momento perfeito e do jogador de futebol incansável. Aparentemente o tempo é uma visão frágil. A qualquer momento podemos entrar em uma realidade alternativa. 8. Quando entrar no horário de verão é preciso agradecer ou culpar um construtor. Adiantar o relógio no verão para aproveitar ao máximo as horas de luz solar nas latitudes mais altas não é uma prática apreciada por todas as pessoas, mas goste ou não, existe um teimoso defensor do horário de verão no Reino Unido e a quem é preciso agradecer. Não fosse um construtor chamado William Wyatt, 1856-1915, um quarto do planeta, incluindo os Estados Unidos, talvez nunca tivesse adotado o horário de verão. O Wyatt conseguiu convencer os líderes políticos britânicos e o Reino Unido adotou uma mudança durante a Primeira Guerra Mundial devido à escassez de carvão. O dia com mais horas reduzia o consumo de eletricidade gerada por carvão para manter as luzes acesas. O resultado foram tão bons que durante a Segunda Guerra Mundial o Reino Unido foi além e dobrou temporariamente o horário de verão, passando a ficar 2 horas a mais à frente do Greenwich para reduzir os custos das indústrias. Não, na verdade você não vive no presente. É fácil chamar de agora o momento em que você está lendo essas palavras, ou lendo ou ouvindo no caso nosso, mas não é a verdade. Vamos tomar como exemplo o simples ato de olhar para uma pessoa falando com você do outro lado da mesa. A confirmação de que ela está movendo os lábios atinge seus olhos antes da sua voz chegar, já que a luz se move mais rápido do que o som. Mas o nosso cérebro faz a sincronização para que a imagem e o som sejam coincidentes. E essa não chega a ser a contrastação mais estranha a respeito do tempo. As leis da física sugerem que, em alguns casos, o tempo também pode fluir para trás. A filósofa Kate Robertson explica em vídeo que fenômenos em suas vertiginosas implicações. 10º, nossos dias estão ficando cada vez mais longos devido à gravidade da Lua. Pode ser surpreendente constatar que a Lua, constantemente acompanha a orbital da Terra durante o nosso balé astronômico entre o Sol, está se afastando de nós. Todos os anos, a distância entre a Terra e a Lua aumenta em cerca de 3,8 centímetros, fazendo com que nossos dias acabem ficando um pouco mais longos. Isso se deve à influência da gravidade da Lua sobre o nosso planeta. A atração gravitacional da Lua cria as marés, que são volumes de água que se estendem em formas elípticas contra ou a favor da gravidade lunar, mas a Terra gira em torno do seu eixo com muito mais rapidez do que a órbita da Lua, o que faz com que as frições das bacias oceânicas arrastem a água junto com elas.
Esse processo suga gradualmente a energia da rotação do nosso planeta, reduzindo seu movimento enquanto a Lua ganha energia. Isso faz com que o satélite se mova para uma órbita mais alta e mais distante da Terra. A redução gradual da velocidade da rotação do nosso planeta já fez com que a duração do dia médio da Terra aumentasse em cerca de 1,9 milésimos de segundo por século desde o final dos anos 1600. Outras estimativas são um pouco superiores, em 1,78 milésimos de segundos por século, com base nessas observações de eclipses mais antigos. Nenhum desses números parece significativo, mas ao longo de 4,5 bilhões de anos de história do planeta Terra, o acúmulo é considerável. O último, 18º, 11º, na verdade. Muitas pessoas vivem fora do tempo convencional. Para elas, esse ano não é 2026. Para algumas pessoas do Nepal, essa reportagem não é publicada em 2023. Isso pode ser no calendário nepalês Bikram Sambat. Estamos no ano 2080. Além de ter pelo menos 4 calendários adotados por diferentes grupos étnicos, o Nepal mantém uma diferença de 15 minutos em relação ao padrão dos fusos horários. Diversas culturas vivem muito bem com vários anos simultaneamente. Em Myanmar, este ano é de 1384, enquanto na Tailândia é de 2566. A Etiópia, o ano tem 13 meses e o ano tem 13 meses e o ano atual é 2016. E no calendário islâmico, o ano é de 1445, começou em julho. A reportagem da BBC News Mundo sobre o tempo, em razão de 60 anos do Doctor Who. 11 fatos muito legais sobre a passagem do tempo. O que eu mais achei interessante foi essa possibilidade de que a Lua está cada vez mais se distanciando da Terra e fazendo com que os dias fiquem um pouco mais longos.